Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ailton, gravando mais uma videoaula do Aprender Sempre. Muito feliz pelos comentários, vocês solicitando a continuidade das aulas. Muito contente pelas mensagens no Instagram, no Face, gostando das aulas. Estou aqui para ajudar vocês. Então se inscreva no canal, chame seus amigos, curta, compartilha. Tem um vídeo no meu canal explicando você, aluno, a como fazer a sua AP. A AP do terceiro bimestre, ela vai ser online. Então tem um vídeo de como você acessar a sede ou pegar os cadernos de questões no app, no Play Store do celular Android. Tá bom? Então agora é geometria. Pega aí o transferidor do seu kit escolar, o meu é literalmente do Estadão de São Paulo, né? Então precisa de uma reguinha, lápis, caneta, que a gente vai fazer, tá bom? Então, já falei demais, vamos lá. Essa é a aula 8 do professor, a aula 1 e 2 do mosaico. Então estamos aqui. O objetivo da aula está aí. Então você já ouviu falar, né, em mosaico. Leia bonitinho aí a breve história. É muito importante que você entenda essa parte, né? Os mosaicos, eles estão dentro de igrejas, dentro de prédios históricos, nas calçadas ali. Quanto mais antigo o centro, mais mosaico você vai ver. Quanto mais antiga a arquitetura, mais mosaico você vai ver. Então, você já reparou algum mosaico pavimentando as ruas da sua cidade? Se sim, onde? Então, aqui é particular. Eu sim, na cidade de Jardim é mosaico, aquelas pedrinhas, praça perto da FEPASA, aqueles bloquetes, né, que são hexágonos, né, mosaico. Você já identificou o mosaico em locais que costuma visitar? Sim. Nos mosaicos você observou ou pesquisou? Foi possível identificar formas geométricas? Sim, quadrados, né? Tem quadrado, retângulo, o hexágono. Podemos dizer que mosaicos são construídos com pequenas figuras ou formas geométricas que se encaixam para formar um desenho ou uma arte de maior proporção? Sim, correto, é isso. Então eu vou juntando várias formas geométricas e eu consigo fazer aí um mosaico, um desenho, né? Antigamente nós brincávamos até com vitral na escola. Construindo um ladrilhamento, tá aí, ó. Você vai pegar as coisinhas lá do fundo do seu livro e vai brincar. Isso aí é tudo pessoal. Agora é com o professor. Vamos lá. Com o auxílio de um transferidor, ó, o professor está usando aqui, meça os ângulos internos das formas geométricas que você usou para fazer o ladrilhamento e em seguida responde. Então acho que no fundo do caderno tem alguma coisa. E aí a gente vai fazer os ladrilhamentos. Quantos ângulos possui cada triângulo usado no ladrilhamento? Então um triângulo, né? Tá aqui, ó, vou fazer à mão mesmo. Então o triângulo tem 3 ângulos, né? Então ele possui 3 ângulos. Qual a medida de cada um dos ângulos desse triângulo? Então esse triângulo aqui que tem os 3 lados iguais, ele vai ter os 3 ângulos iguais, tá bom? Então o triângulo aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu dividir 180 por 3, porque eu tenho 3 ângulos iguais, vai dar 60 graus. Então qual a medida de cada um dos ângulos desse triângulo? 60 graus, tá lá. Esse triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno? Ele é triângulo equilátero. A palavra equilátero, ela vem de equilíbrio, tá? Então, ó, se o meu triângulo está em equilíbrio, ele tem os 3 ângulos iguais e os 3 lados iguais. Ele é um polígono regular? E o que é um polígono regular? Sim. Então, só colocar aí, ó. Ele é equilátero, então é equilátero, porque ele tem 3 lados e 3 ângulos iguais. Em geometria não se usa muito a palavra iguais, usa-se congruente, tá?
Então, ó, se eles são congruentes, a palavra congruente é igual em geometria. Eles são congruentes e sim, ele é um polígono regular. Então, já coloca aí. Para ser um polígono regular, ele tem que ter os ângulos e as medidas dos lados iguais. Então, se cada ângulo mede 90 graus, os quatro tem que medir 90, beleza? E os lados medem 10, os quatro lados tem que medir 10. Aí eu vou ter um quadrado, ó. O exemplo de um quadrado, ó. Então, o quadrado é um polígono o quê? Regular, porque ele tem os quatro ângulos com a mesma medida e os quatro lados com a mesma medida. Então, o ângulo interno é 90 graus e aí a medida do lado, cada quadrado tem a sua, né? Cada um no seu quadrado, só para você entender. Quantos ângulos tem cada quadrado usando um ladrilhamento? Ah, quantos ângulos tem? 4 ângulos, né? O senhor acabou de falar, ó. 4 ângulos. Beleza? Curta, compartilha, chama seus amigos aí. Aqui, essas imagens que o professor colocou, não tem aí, tá? Mas só para que você vá entendendo o que eu vou fazer. Qual a medida de cada um dos ângulos desse quadrado? Ele pode ser considerado um polígono regular, por quê? Então, ó, cada ângulo do quadrado aqui, ó, tem 90 graus, tá? Então, ele, não preciso nem falar, né? Ele é um polígono regular porque ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais. Então, ó, quanto mede cada um? 90 graus. Beleza? E ele é regular? Sim, ele é regular. Por quê? Porque tem os quatro lados, os quatro ângulos congruentes. Beleza? Beleza. Quantos ângulos tem cada pentágono usando um ladrilhamento? Quantos lados tem um pentágono? Ó, pentágono já fala, né? Então, ó, isso aqui é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos ângulos? 5 ângulos. Agora que eu quero que você preste atenção. Vamos lá. Quanto mede cada um dos ângulos desse pentágono? Escolha sempre um vértice. Ó. O professor vai escolher o E, que é o vértice E. Por quê? Porque você pode achar a medida do ângulo interno pela fórmula que está aqui, ou fazendo como o professor vai fazer. Eu escolhi esse lado. Aí, quando eu escolhi esse lado, o que eu vou fazer? Eu vou traçar diagonais, ó. Ó, uma diagonal e duas diagonal. Quantos triângulos deu? Professor, deu um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Então, eu tenho 3 triângulos. Vezes, quanto que é o ângulo interno de um triângulo? Professor, o ângulo interno de um triângulo é 180. Então, eu faço 3 vezes 180. Quanto que dá 3 vezes 180? Ó, 180 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, os ângulos aqui, ó, são 540. Quantos ângulos eu tenho? Professor, o senhor falou que tem 5 ângulos. Então, divide 540, ó, por 5. Vai dar 1 vezes 5, 5. Baixa. 4 dá para dividir por 5? Não. Coloca um 0 e baixa o 0. 40 dividido por 5 dá 8. Ó, então, ó, quanto mede cada um dos ângulos desse pentágono? 108. 108 graus. Fiz pelo triângulo. Por quê, professor? Porque às vezes a gente esquece essa fórmula aqui, ó. A fórmula é dada por o ângulo interno, tem livro que chama de AI. Então, AI, o professor não pôs o AI ali. Pessoal, AI é igual o número de lados menos 2 vezes 180 dividido pela quantidade de lados. Vamos fazer? AI é igual. Quantos lados tem? 5. Então, 5 menos 2 vezes 180.
dividido por quanto? Pela quantidade de lados, que é 5. 5 menos 2, ó, 3 vezes 180 dividido por 5. Não é a mesma conta que o professor fez aqui, ó? 180 vezes 3 deu 540. Dividir por 5 é a mesma coisa, ó. Aqui vai dar 540 dividido por 5, que é 108. Então, tanto faz você tiver a figura, buscar por triângulo ou usar essa fórmula aqui, vai dar na mesma, tá bom? Então, às vezes lá no Enem, na sua prova, você esquece a fórmula, mas você vai lembrar. Eu escolho um lado, escolhe um lado só, um vértice, e vai ligando ele nos vértices opostos. Beleza? Beleza, professor. Então tá ótimo. Quantos ângulos tem cada hexágono usando o ladrilhamento? E lá ele pergunta, é um polígono regular? É um polígono regular. Por quê? Porque cada ângulo aqui, ó, aí o professor vai apagar aqui, ó, cada ângulo aqui tem 108, tá? E os lados têm a mesma medida. Fechou? Fechou. Então, é regular. Vamos lá. Quantos ângulos tem cada hexágono? Ó, o hexágono tem quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos ângulos tem cada hexágono usando o ladrilhamento? 6 ângulos. Coloca lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer conta de novo. Não tem jeito. Isso aqui é cheio de conta. Acho que vai dar 2 aulas de geometria. Não vou conseguir matar tudo numa. Então, ó. Quanto mede cada um dos ângulos? Vamos lá. Então, ó, eu escolhi esse vértice aqui. Fiz esse triângulo. Ó, esse triângulo. E esse ângulo aqui. Então, eu liguei aqui. Quantos triângulos tem? 1, 2, 3, 4. 180 vezes 4 triângulos. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 1 vezes 4, 4. E 3, 720. Eu vou dividir os 720 por quanto? Professor, vamos dividir por 6, porque tem 6 lados e tem 6 ângulos. Então, 1 vezes 6, 6. Para 7, 1. Baixo 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Baixo 0, vai 0. Então, ó, quanto mede cada ângulo? Mede 120 graus. Tá? Ele é regular? É regular. Professor, e usando a formulinha? Mas sem problema nenhum, vamos fazer pela fórmula também. Aí é igual 6 menos 2 vezes 180. Beleza? Dividido por 6. Aqui vai dar 4 vezes 180 dividido por 6. 4 vezes 180, né? Já viu que é 720 dividido por 6, que é igual a 120. Fechou? Fechou. Exercício 4. Deixa eu molhar o bico aqui, porque tá complicado, né? Você observou que todos os ângulos internos do polígono apresentados são congruentes. Em que situação isso acontece? Acontece quando, escreve aí, ó, quando o polígono é regular. Então você observou que todos os ângulos internos dos polígonos apresentados são congruentes. O que significa congruentes? Iguais. Em que situação ocorre isso? Quando ele é regular. Sobre a atividade 2, construindo um ladrilhamento, você conseguiu fazer todos os ladrilhamentos? Se não, qual foi a forma geométrica que não favoreceu a construção e por quê? Aí o professor colocou aqui, ó, um exemplo de ladrilhamento. Tá aqui, ó. Usando o triângulo, ó, eu consigo fazer um ladrilhamento usando o quadrado, usando o hexágono. Quando eu vou ladrilhar com o pentágono, eu não consigo. Ó, por quê? Porque sobra isso daqui. Tá bom?
E por que que sobra? Porque quando eu vou colar as minhas figuras, a soma dos ângulos externos tem que dar 360 graus, ó. Tem que dar um círculo, ó. 360. 360. E aqui, ó, eu não fecho o círculo, sobra essa ponta aqui, tá? Porque, ó, 108, 108, 108, o ângulo externo é 72. A hora que eu multiplico 72 por 3, vai faltar. Não fecho 360, tá bom? Então, ó, você vai colocar aí, quando é um pentágono, ó, o pentágono regular não apresenta um ladrilhamento perfeito. Só escreve isso, tá bom? Tá ótimo. Letra C. Para pesquisar, discutir e registrar. Por que não é possível encaixar alguns polígonos regulares, ó, sem que sobrem espaços ou haja sobreposição? O professor já pesquisou, já escrevi aqui, ó, eu digitei lá, tá? Ó. Então, de fato, é possível ladrilhar o plano com triângulos, quadriláteros ou hexágonos regulares. Então, eu consigo fazer um ladrilhamento perfeito. Ao construir um ladrilhamento, a soma dos ângulos do polígono ao redor, que seria o externo do vértice, deve dar 360 graus. Ó. Então, se essa soma aqui não der um número, não der 360, eu não tenho um ladrilhamento perfeito. Tá bom? Já está aí a pesquisa, só você escrever aqui dentro. Ó. Agora, no seu caderninho está aí, ó. O professor já construiu aqui também, tá? Porque não ia dar para construir. Cá, ó, a bolinha do professor, o círculo do professor aqui é muito mal feito, tá bom? Construa com o auxílio do compasso duas circunferências. Então tá aqui, ó, uma, duas. Em seguida, com o auxílio de uma régua e um transferidor, divida a primeira circunferência em 4 partes iguais. Então você vai achar o centro aqui, ó. A hora que você achar o centro, que é a metade, você faz uma cruz aí que você já vai estar dividindo ela. E aqui é a mesma coisa, você acha o centro, tá? E depois você faz 3 diagonais aí, passando pelo centro, que você vai dividir. Lembre-se de registrar as medidas dos ângulos. Então, quando eu dividir uma circunferência por 4, vai dar 90 graus. E quando eu dividir uma circunferência em 3, que vai dar 6 pedacinhos aqui, ó, de 60 graus. Beleza? Letra B. Para determinar a medida dos ângulos centrais de uma parte da circunferência, foi preciso o auxílio de algum instrumento de aferição de medida de ângulos. Converse com seus colegas e justifique sua resposta. Aqui é pessoal também, né? Nós usamos o quê? Transferidor e usar um compasso para pegar a medida, a régua, né? Tem que usar compasso, transferidor ou régua. Você consegue. Com uma régua e um compasso você faz tudo isso. Se tiver um transferidor, melhor. C. Qual foi o valor encontrado na soma de todos os ângulos centrais de cada um da circunferência? Somei aqui, achamos 360 graus. Beleza? D. Existe alguma relação entre a medida dos ângulos das figuras que você conseguiu ladrilhar com a medida do ângulo central de uma circunferência? Sim. Por que sim? Porque ó, tem que ser sempre um ângulo múltiplo de 360. Exemplo. O pentágono não deu, né? Por que o pentágono não deu? Porque o pentágono deu 108 vezes 5, né? Ele vai dar quanto? 540. 540 não é múltiplo de 360. O hexágono já deu. Por que o hexágono já deu? Porque ele deu 720. E se eu dividir 720 por 2, dá 360. Olha lá, é múltiplo. Então qual que é o próximo regular? 720 mais 360. Vai dar quanto aqui, ó? 1080. Então se tiver uma figura, um círculo
e eu for dividindo e chegar em 1080, eu consigo pegar esses pedacinhos aqui, ó, e fazer com que ela dê um ladrilhamento perfeito, tá? Tem vários ladrilhamentos perfeitos aí que dá pra brincar muito com composição. Tem um aplicativo. Depois eu vou recordar o nome, eu vou escrever no vídeo. Qual a regra de divisibilidade deve possuir a medida do ângulo interno de um polígono regular para que seja possível pavimentar um plano com esse tipo de polígono? Ué, para que seja um ladrilhamento perfeito, o professor já respondeu, né? Tem que ser o múltiplo ou valores que sejam divisores de 360. Ó. Tem que ser divisores de 360 graus. Mesma coisa. Fechou? Ô professor, fechou. E aí, na aula, aqui na próxima aula, eu vou fazer para vocês. Tá? Então, se aqui, ó, agora que você já sabe obter a medida dos ângulos internos e externos do polígono, use seu transferidor para medir o ângulo externo. O ângulo externo é esse. Então, ó, deixa eu pegar aqui esse triângulo aqui, é só pra gente, se você quiser adiantar seu lado aí, ó, você vai adiantar. Então, eu vou aqui, ó. Esse é o ângulo interno. Se esse vale 60, esse daqui é o ângulo externo. Isso daqui não é meio transferidor, ó. Meio transferidor não é meio círculo? É, professor. Então, ó, isso daqui tem que dar 180. Então, ó, eu vou chamar isso daqui de amor, ó. Amor. Então, 60 mais amor tem que dar 180. Passa para lá, ó. Fica amor é igual 180 menos 60. O meu amor vale 120. Então, ó, esse cara aqui, ó, vale 120 e esse cara aqui vale 60. Fechou? Só fazendo isso com os outros. Ó. Se aqui vale 90, quanto falta para 180? 90. Então esse cara aqui é 90. Ah, professor, nós vimos lá que esse ângulo aqui do pentágono vale 108. Se ele vale 108, quanto vale esse cara aqui? 72. Porque 72 mais 108, 180. Beleza? Curta, compartilha, vai acelerando aí, que na próxima aula eu vou ensinar isso. Um forte abraço do professor Alisson e vamos crescer junto. Até mais!